Boa noite para você, bem-vindo. O que é destaque nesta terça-feira eu te mostro agora aqui no JG. Reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e Secretaria de Segurança Pública define estratégias para combater a violência dentro do transporte público. A Polícia Militar vai desenvolver as ações em abordagem a pessoas em coletivos naqueles locais que a gente considera de pontos vulneráveis. São os pontos de maior incidência criminal de assalto a ônibus. Termina neste sábado o prazo para o registro de candidaturas. No dia seguinte, começa a campanha eleitoral. A partir do dia 27 de setembro, então, começam as propagandas eleitorais. Então, a partir de 27 está liberada a propaganda eleitoral, aquela propaganda mais geral. Maranhão é o estado com uma das menores coberturas vacinais do país. A baixa foi registrada em todos os estados. E a justificativa? Existe hoje um fator muito importante que nós estamos vivendo, que é o cenário da pandemia do coronavírus. O Tribunal Superior Eleitoral condenou o prefeito de Codó, Francisco Najib, e o vice, José Francisco Neres, por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2012. Segundo o TSE, durante a campanha eleitoral, ocorreu uma reunião com centenas de empregados e familiares em uma empresa de propriedade do pai do então candidato a prefeito, Francisco Najib, com uma promessa de pagamento de um 14º salário caso ele fosse eleito. Com a decisão, tanto Najib como o vice-prefeito foram condenados à cassação do registro, inelegibilidade pelo prazo de 8 anos e pagamento de multa. Eleições 2020, depois das convenções partidárias que definiram os candidatos a prefeito, vice-vereadores, agora vem o próximo passo aí, que é o registro da candidatura. E neste fim de semana já começa a campanha eleitoral. Quem pretende concorrer nas eleições deste ano e ainda não fez o registro de candidatura deve correr, pois o prazo para esta etapa vai até sábado, dia 26. No dia seguinte, já vão estar liberadas as propagandas gerais, com comícios, divulgação dos candidatos na internet, adesivagem de veículos, entre outras formas de promoção da imagem dos concorrentes. A partir do dia 27 de setembro, então, começam as propagandas eleitorais. Então, a partir de 27 está liberada a propaganda eleitoral, aquela propaganda mais geral. Os outros prazos são os seguintes: 9 de outubro, início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão em primeiro turno. 27 de outubro, divulgação de relatório com transferências do fundo partidário, recursos recebidos e gastos feitos. Essa divulgação deve ser feita por partidos, coligações e candidatos. 15 de novembro, primeiro turno das eleições. 20 de novembro, início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão em segundo turno. E no dia 29 de novembro, acontece o segundo turno das eleições, onde for preciso. Então, até o 15 de dezembro, os candidatos têm que estar com suas prestações já apresentadas, para poder, no dia 18 de dezembro, então, já estão disponíveis os eleitos para a diplomação. Segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o Judiciário tem intensificado a preparação para o pleito deste ano, com certo cuidado às normas sanitárias. As regras sanitárias, elas continuam valendo durante a propaganda eleitoral. Os candidatos têm que cumprir essa determinação dos órgãos sanitários, dos órgãos de saúde. Nada está liberado com relação a isso, entendeu? Cuidado nas reuniões para manter o distanciamento, velar pelo uso de máscara, sempre que for ambiente fechado, disponibilizar álcool, enfim, todos os cuidados realmente determinados pelos órgãos de saúde têm que ser cumpridos pelos candidatos. É isso aí, o Marcos Saldanha já está aqui conosco no estúdio. Marcos, boa noite, bom te ver. Obrigada por ter vindo. Boa noite, Bianca. Boa noite você aí de casa, né? Marcos, a gente está vendo aí os prazos, tudo isso correndo. Agora que a gente está caindo aí na real que começou, né? É verdade. Olha, tá chegando. E se não fosse a pandemia,
já seria a votação no primeiro turno aí no próximo final de semana, nesse e no outro, né, vamos dizer assim. Então estava em cima. Bom, não é logo agora, mas está bem pertinho. Bom, e a missão aí parece bem maior para alguns partidos, né? Por exemplo, a gente, com os prazos agora já encaminhando, o TRE já disponibilizou dados dos candidatos, das candidaturas e dos partidos. É isso que a gente traz para você aí de casa acompanhar. Por exemplo, a gente está avaliando aí os partidos com mais prefeituras no Brasil, nas cidades mais populosas. Esses partidos têm a missão aí de tentar aumentar ou reverter esse número. O PSDB com 28 municípios, o MDB com 15 municípios, o PSB com 8 municípios, né? Bom, o PT, você vê, nas últimas eleições ele teve uma queda vertiginosa, ele não está mais como já teve aí entre os partidos com maior número de municípios. Então a gente está vendo aí difícil missão, tanto para o PSDB, que lidera aí essas eleições, mas também sofreu um desgaste político muito grande, quanto o PT, que não aparece e tenta aí se reinventar aí nesse processo todo, né? Bom, desafio também para quem está no mandato e tenta se reeleger. A gente vai fazer uma análise aí da reeleição e o presidente do TRE, o Tairone, falou um pouquinho aí sobre a questão dos prefeitos e da reeleição aqui no Maranhão. Vamos ouvir. Após a reeleição, não pode mais se candidatar em mandato seguinte e nem também se candidatar em municípios próximos, entendeu? Inclusive com relação a familiares também, entendeu? Então há uma certa vedação realmente. Olha, essa eleição pode ser conhecida como a eleição da reeleição. É que nos últimos anos o número de reeleitos ele veio baixando, mas agora o número de prefeitos em condição de participar da reeleição ele é muito grande. A gente tem os dados da CNM, aí, a Confederação Nacional dos Municípios, que mostra isso, ó. No Brasil, 78,7% de prefeitos estão aptos à reeleição, né? E em 2016, na última eleição municipal, 21% dos prefeitos aí, eles foram reeleitos. Então, esse número é um dos números mais baixos dos últimos tempos. E agora, esse número de prefeitos que tentam a reeleição, ele é muito alto. Então, como a gente viu uma queda histórica, em 2008, 37,8% dos prefeitos foram reeleitos. 2012, 27%. Em 2016, que foi a última eleição municipal, caiu para 21,4%. A expectativa com esse número de candidatos aptos à reeleição é que essa pode ser chamada como a eleição da reeleição, na verdade. Não é o caso da capital maranhense, né, que o prefeito já está no segundo mandato. A tendência no Brasil é essa aí, de pouca renovação. E a gente tem mais dados aí que falam aí sobre essa reeleição, né? Bom, a pesquisa mostra que a reeleição por região, por exemplo, o Norte é recordista de prefeitos que tentam a reeleição, 84,2%. O Sudeste tem 80,5%, o Sul 77,8%, Centro-Oeste 77% e o Nordeste é o município com menos prefeitos disputando a reeleição, 76,8%. No Maranhão, esse número ele fica um pouquinho abaixo da média do Nordeste. Ele está em 9º lugar no ranking dos estados brasileiros com maior número de prefeitos tentando a reeleição, dá 75,6% abaixo aí da média do Nordeste. Talvez né? É porque não caiba mais uma reeleição, né? Uma tentativa. No caso, os que não podem, em geral, poucos casos, como do prefeito de Codó, que já tinha desistido e a justiça foi lá e disse que nem que ele quisesse, ele poderia. Mas, em geral, é o que acontece com a capital São Luís, né? O prefeito, ele já é reeleito, então ele não pode concorrer à reeleição. Então, a gente tem, no caso de muitas capitais e cidades do Nordeste, esse quadro. Muitas cidades do Maranhão também estão com esse perfil aí de terem prefeitos reeleitos aí e podem ter aí novos prefeitos, né? Bom, a gente tem mais dados ainda sobre essa reeleição para a gente analisar. A pesquisa mostra que, mais uma vez, o número de prefeitos que tentam a reeleição, 88% são homens e apenas 12% são mulheres. No caso específico do Maranhão, 66%
164 prefeitos disputam a reeleição. Desses, 133 são homens e apenas 31 mulheres disputam a reeleição. Ou seja, a gente tem um número de eleitorado muito grande de mulheres, mas na disputa elas ainda estão em menor número. Bom, prefeitos com mais de 60 anos no Brasil são 1.313. Interessante esse dado, eu trouxe para vocês, porque o eleitor com mais de 60 anos, ele não é obrigado a votar, ele vai ser opcional. E no caso desses prefeitos, até em função da pandemia, eles representam no Maranhão o número 33, ou seja, são 33 gestores com a faixa aí mais do que 60 anos, ou seja, representam um número pequeno, né? Bom, partidos aí buscando a reeleição, a gente tem o MDB com 799 prefeitos, o PSDB com 617 prefeitos, o PP com 404 e o PSD com 394. Ou seja, a gente ainda vê uma hegemonia de prefeitos eleitos do MDB e do PSDB. Né? Então, esses são partidos que não estão na presidência, não elegem presidente já há algum tempo, mas que são famosos e conhecidos por conseguirem emplacar prefeitos, né? E agora tentam também a reeleição aí dos seus mandatos, né? E garantir essa hegemonia que já dura algum tempo, né? Então, a parte de política municipal, eles se dão muito bem, né, Bianca? Marcos, a gente teria que ter a noite inteira aqui para comentar cada dado que você acabou de apresentar, porque é interessante aí esse cálculo, esses números, essa matemática que não bate quando a gente luta tanto por igualdade de gêneros, né? Pois é. A gente viu aí o número de mulheres. As mulheres estão entre a maioria aí entre as eleitoras, a maioria mulher, mas para disputar um cargo público como esse a gente não vê, né? E olha que o Nordeste está na frente, porque tem o maior número de prefeitas tentando a reeleição do Brasil, é exatamente a região Nordeste. Então, nesse sentido, aí o número ainda é muito pequeno, tem que melhorar, mas o Nordeste vai dando uma lição aí bem progressista, pelo menos em relação a isso, né? É isso aí, Marcos. Muito obrigada. Eu te espero ainda aqui essa semana. Obrigada. Até lá. Boa noite. Tá, até a próxima. Hora do intervalo, mas eu volto já com as estratégias de segurança para o transporte público definidas em reunião hoje à tarde entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado e o Sindicato dos Rodoviários. Tem essa e também outras notícias aqui no JG. Não sai daí. De volta para te contar que hoje teve reunião entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado e o Sindicato dos Rodoviários para definir as estratégias de combate à violência dentro do transporte público. Diversas autoridades policiais participaram da reunião para definir as ações da polícia no combate à criminalidade dentro do transporte coletivo. O planejamento estratégico foi feito somente com as equipes policiais. A cúpula da segurança pública pretende intensificar as ações nas áreas com maior índice de assalto a ônibus. A Polícia Militar vai desenvolver as ações em abordagem a pessoas em coletivos naqueles locais que a gente considera de pontos vulneráveis. São os pontos de maior incidência criminal de assalto a ônibus. Uma das primeiras medidas tomadas foi a volta da Operação Catraca. Equipes da polícia param os coletivos nas avenidas e verificam se dentro do ônibus há algum passageiro suspeito. As ações estão sendo feitas após o motorista Francisco Teixeira ter sido assassinado no último fim de semana após uma tentativa de assalto a ônibus. De janeiro a junho deste ano, cerca de 85 assaltos a ônibus foram registrados em São Luís, segundo dados da polícia. Mas o Sindicato dos Rodoviários acredita que esse índice possa ser bem maior. Isso porque muitos casos acabam não sendo registrados nas delegacias. Segundo o sindicato da categoria, os rodoviários precisam de mais fiscalizações e ações imediatas da polícia. Nós tivemos uma reunião, né, no domingo, e aí é onde eles iam apresentar hoje novas opções, né, de abordagem nos ônibus, né, e segurança para nós aqui dos rodoviários. Tudo aquilo que a gente trabalhou dentro de 20 anos, 25 anos, vinha trabalhando com a secretaria, estava praticamente parado.
praticamente parado. Operação Tiradentes, corredor lá, fazia abordagem nos corredores, né? Alguns serviços de inteligência da polícia também que eram feitos, não vinham sendo feitos. Estava mais ou menos 9 meses parado. O Sistema de Segurança Pública vai trabalhar com o Serviço de Inteligência e ações estratégicas. Olha, nós temos um planejamento para ser executado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar no combate a organizações criminosas e organizações violentas. A categoria espera que as operações reduzam as ações criminosas, mas se os casos continuarem, os profissionais não descartam paralisar as atividades. Eu não descarto que não tenha uma paralisação se caso a gente não vê que houve alguma solução para o nosso problema. Agora é uma pausa aqui no JG. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, olha que ajuda para você, hein? Um ano de supermercado de R$500 por mês. Já pensou? Uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para você pagar a sua tarifa de energia elétrica. Pensa que acabou? Ainda não, tem prêmio extra. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para trocar todos os eletrodomésticos e também fazer aquela reforma dos sonhos. E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 quilômetro. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar é muito simples, olha só. Basta estar em dia com a Equatorial, você não fica de fora. Paga a sua tarifa até a data do vencimento, depois você vai lá no computador, abre o site energiaindia.equatorialenergia.com.br, até pelo seu celular mesmo, é muito simples. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E a seguir, a baixa cobertura vacinal em todo o país e a pandemia pode ter afastado os pacientes dos postos de vacinação. Eu te conto sobre isso já depois do intervalo. Às 5h02 tem baixa-mar com 0,6 metro. Ainda pela manhã, tudo muda, com a praia-mar de 5,1 metros às 11h07. A baixa-mar com 1,3 metro volta às 17h21. E a quarta-feira termina com praia-mar de 5,1 metros, que começa a partir de 23h22. Enquanto tem milhões de pessoas esperando pela vacina contra a Covid, há quem deixou de lado as vacinas que existem de verdade e previnem de forma comprovada várias doenças. A cobertura vacinal em todo o país neste ano nem chegou perto da meta. E a pandemia pode ser a justificativa para ter afastado os pacientes dos postos de vacinação. O índice registrado no Maranhão deixa muito a desejar. Com 35,5%, o estado está entre os que atingiram a pior cobertura vacinal. Mas, de uma forma geral, a vacinação no país ficou baixa. A meta era alcançar entre 90% e 95% das crianças com até 1 ano de vida, segundo dados do PNI, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Mas não se conseguiu nada além de 61% entre janeiro e julho. A principal razão para este resultado é a pandemia. Ela fez com que muitos pais não fossem aos postos levando os filhos. E outras razões mais contribuíram. Então, esse é um fator importante. Também há outros fatores importantes que podem prejudicar, que é um sistema de informação que nós estamos passando por uma adaptação de um novo sistema de informação. Pode também ser uma desatualização de dados. Em algum momento, esta criança está desatualizada e precisa da atualização para poder isso ser vinculado ao sistema. Segundo esta médica, a falta de vacinação no organismo de uma criança pode deixar caminho aberto para certas doenças se desenvolverem. Vai trazer a recrudescência, o reaparecimento de doenças que eram consideradas eliminadas, erradicadas. A exemplo disso, temos o sarampo.
né? Então, sarampo, foi emitido o certificado de eliminação do sarampo nas Américas em 2016, assim como foi da rubéola em 2015. E a gente já está vendo, por conta da baixa cobertura vacinal, o aparecimento de novos casos de sarampo. A médica diz que é preciso traçar estratégias para diminuir esse déficit de crianças sem a vacina. O governo precisa estabelecer como prioridade a retomada da cobertura vacinal, a elevação da cobertura vacinal e estabelecer estratégias. Então, a gente tem aí historicamente o Zé Gotinha, né? Temos as campanhas que são nacionais, que são frequentes no país. O Estado já pensa quais estratégias usar. Estamos em reuniões constantes, todos os protocolos que nos repassado como informação de como atuar em meio a essa situação de pandemia, nós estamos sim ofertando e estamos trazendo essas informações em tempo hábil. E o JG fica por aqui, mas em seguida você fica com os analistas Geraldo Jensen, Clodoaldo Correia e Felipe Clã, que recebem hoje a diretora-geral do Detran Maranhão, Larissa Abdala. E eu volto amanhã às 18h30 e conto de novo quanto à companhia, tá bem? Obrigada. Tchau.